Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre a minha trajetória, como que foi que eu consegui me tornar uma empresária, sendo uma menina tão simples, vindo do interior, sendo filha de agricultores. Então, é uma história que eu tenho muito orgulho. Vai cortar essa parte, né? Tá, então corta também. Os meus pais eram agricultores, meus avós eram agricultores, a gente morava no interior do Paraná. Mas aí a gente foi crescendo, né, e meus pais, apesar de serem pessoas muito simples e humildes, eles tiveram sempre uma visão de que a gente tinha que crescer e ter um futuro melhor, obviamente, né. E aí meus pais decidiram vir para a cidade, para a gente poder estudar, para a gente poder se capacitar para ser alguém na vida. A gente sempre foi muito sonhadora. A minha mãe imprimiu na nossa mente, assim, sonha em grande, sonha em grande, sonha em grande. Eu acho que ela conseguiu. Me casei bem novinha, tá, gente? Com 19 anos, engravidei, tive a Stephanie, minha filha linda, que eu amo. Mas foi bem difícil, assim, porque imagina, eu tinha 19 anos, o pai dela na época tinha 17. Éramos duas crianças que resolveu casar, porque eu engravidei, a família ficou toda pirada, né, imagina. Mas a gente quis casar e quis morar, ter a nossa casinha, assim, bem sonho encantado. Mas não foi nada encantado não, foi bem difícil. Os dois foi assim, pra luta, pra rua, ele foi trabalhar, eu fui trabalhar. E foi aí que eu descobri que eu gostava de fazer cabelo. Foi aí que começou essa minha parte. Então eu era funcionária de um salão, eu ia todos os dias, super cedo, assim, saía de casa 7 da manhã e chegava de volta, assim, tipo 8, né? Que 8? 11 da noite, às vezes meia-noite. A minha filha ficava com a avó, que cuidava dela pra mim. Passei muito tempo distante dela, mas não me arrependo de nada, porque foi com isso que eu consegui dar um futuro melhor pra ela, consegui realizar alguns dos meus sonhos e consegui ser a pessoa que eu me tornei hoje. Eu gosto muito da pessoa que eu me tornei hoje. Tenho muita gratidão por todas as pessoas que passaram no meu caminho nesse decorrer de todos esses anos e que me ajudaram, assim. Isso foi uma coisa que meus avós, meu avô, seu Joaquim, que eu amo tanto, que já faleceu, ele sempre falava assim: filha, tenha muita humildade, tenha muita gratidão a todas as pessoas que passarem na sua vida e tenha empatia pelas pessoas. Sempre se coloque no lugar do outro e tente entender o que aquela pessoa está sentindo. Então, gratidão, vô. O que me motivou de verdade, assim, sabe aquela força que você precisa ter todos os dias para sair de casa, assim, foi realmente a necessidade do dia a dia. Eu não me via num futuro vivendo limitada daquele jeito. Eu pensei, essa não vai ser a minha vida, essa não vai ser a vida que eu vou dar para minha filha. Então isso me motivava e me dava forças para eu querer ir além. Sofria deixar ela lá na creche todos os dias ou com a avó dela, eu sofria, não era fácil. Um dia do nada, em casa, a gente ali, né, com as nossas dificuldades e pensando no que fazer, eu precisava voltar para o mercado de trabalho, porque eu parei de trabalhar quando tive a Stephanie, fiquei 1 ano em casa cuidando dela. A gente estava naquela época em que a internet estava se inserindo no mercado, tudo mudando, e eu não conhecia nada mais disso, tinha que me atualizar. Então eu pensei, vou me atualizar em algo que eu goste. Um dia, conversando lá com meu marido, com a minha mãe, com as minhas irmãs, alguém falou, há controvérsias, eu falo que foi meu marido, a Gisele fala que foi a minha mãe, mas assim, surgiu o assunto, por que vocês não fazem curso de cabelo? E eu pensei, o quê? Eu fazer curso de cabelo? Não, capaz, imagina, nunca, jamais. Mas, conversando, a gente pensou que era isso mesmo. Aí um dia foi eu e a Gisele pro centro, pegamos ônibusinhos, fomos lá, passamos na frente de uma escola e aí a gente entrou na escolinha da Marcelina, nosso primeiro anjo da guarda. A gente assistiu uma aula e bastou pra gente se apaixonar e tá nesse ramo até hoje. A gente ficou lá fazendo aula, eu de cabeleireira, a Gisele de manicure, e a gente amou, simplesmente. Não demorou muito tempo pra gente se destacar na turma. E a Marcelina já convidou a gente para trabalhar no salão dela. A gente chegava cedo, saía tarde, o que precisava fazer a gente fazia. A
A gente varria o chão, lavava potinho, sabe? A gente fazia de tudo mesmo. E naquela época era o que mais a gente fazia, na verdade. Com tantas lutas, tantas batalhas, tanto esforço, finalmente chegou o dia em que a gente tinha a nossa agenda cheia, cheia, cheia. Eu era a principal cabeleireira do salão que eu trabalhava. A dona do salão, ela simplesmente assim confiava em mim 100%. Isso me deu uma credibilidade no mercado enorme e fez com que as clientes realmente depositassem confiança em tudo que eu fazia. Só que daí chegou um ponto que o salão não conseguia mais me dar estrutura, porque eu não tinha mais agenda para atender as minhas clientes. Eu precisava ter assistentes que me ajudassem, eu precisava de espaço, eu precisava ter uma equipe que pensasse como eu pensava. E sendo funcionária eu não conseguia fazer isso, então chegou a hora de ter o meu espaço. Nosso espaço, né? Eu sempre falo nosso porque eu e a Gia, a gente sempre trabalhou juntas. E a minha mãe também trabalhava com a gente nessa época. Mas, e o medo, né? Como? A gente não tinha dinheiro, a gente tinha experiência de trabalho. Eu trabalhava e estudava. Final de semana eu ia para São Paulo, ia para Porto Alegre, ia fazer cursos. A área de cabeleireiro era muito caseira, sabe? Então, assim, as pessoas não tinham, assim, aquele hábito de investir profissionalmente. Então eu tive que meio que mudar isso. Eu queria provar para as pessoas que um salão de beleza era uma empresa. E foi aí que eu conheci meu outro anjo da guarda. Eu tive muitos anjos da guarda. A Cirlei Gonzalez, que é minha amiga até hoje, assim. Ela falou assim, gente, chega de vocês sofrerem aqui, vamos fazer esse salão de vocês, vamos lá. Sabe, ela deu aquele pontapé na gente. Com muita dificuldade, porque a gente não tinha planejamento, não tinha dinheiro, não tinha nada. A gente só tinha o nosso trabalho e os nossos clientes, que acreditaram na gente, assim, desde o começo, gente. E aí a gente foi, com a cara e com a coragem. E aí a gente começou a montar lá o nosso espaço simultaneamente. A gente saiu do salão que a gente trabalhava e começou a fazer as obras e atender todo mundo ali naquele... Nossa, era muito bizarro, assim, as clientes iam, gente, a gente fazendo aquela mudança, aquela obra, imagina, cheio de pedreiro, poeira, e as clientes chegavam e entravam. Não tinha nada, assim, profissional. Era um lavatório enjambrado, uma cadeira que era da minha casa, um espelho da casa de uma manicure, não, tudo vocês não podem imaginar. E a gente ficou assim, trabalhando assim, acho que uns 3 meses, até o salão ficar pronto para a gente poder inaugurar e começar os trabalhos. E as nossas clientes, gente, elas eram maravilhosas. Todas são até hoje, mas assim, tem essas, dessa parte, desse começo, que eu nunca vou esquecer. Porque elas chegavam lá naquele salãozinho enjambrado e falavam assim, meninas, o que vocês querem que eu faça hoje? O quê? Eles falavam assim, não, você já fez cabelo, já fez pé, já fez mão. Não, o que mais eu posso fazer? Porque elas queriam nos ajudar. E aí elas iam 3, 4 vezes por semana para poder, tipo, gastar dinheiro mesmo ali para poder nos ajudar. E foi aí que daí a gente começou a montar esse salão e aí a gente viu que as clientes tinham abraçado a gente fez um salão enorme. Menos de um ano, aliás, um ano mais ou menos, a gente teve que dobrar de espaço o salão, porque não cabia mais gente. Fez assim um barulho na cidade, porque a gente sempre foi muito visionária, eu e a Gisele. Então a gente quis fazer um salão, por menos recursos que a gente tivesse, a gente sempre foi muito criativa. Quando a gente ia para São Paulo fazer os cursos, toda vez que eu ia para São Paulo, eu não só fazia os cursos, eu ia para os cursos e eu sempre tirava um tempo para ir nos grandes salões. E aí o que eu fazia? Pegava ideias, me inspirava. E aí quando a gente foi montar o nosso salão, eu falava, eu quero fazer igual aquele outro salão lá que eu vi em São Paulo. Então a gente pegou as melhores referências e foi tentando colocar dentro do nosso salão. Porque tinha uma cultura de fazer assim, sabe, casas, adaptar casas para ser salão. As pessoas não investiam ainda. Hoje em dia já é bem diferente, as pessoas investem. Mas assim, eram casas adaptadas. E eu falei assim, eu não quero uma casa adaptada, eu quero um salão grande, espaçoso, onde as minhas clientes se vejam, me vejam trabalhando e que seja amplo, assim como os salões de São Paulo. E a gente conseguiu um espaço assim, a gente conseguiu fazer assim. Então isso chamou a atenção das pessoas. As clientes iam lá e elas ficavam maravilhadas. Meu Deus, que salão lindo, Leila, que salão lindo. E assim, rapidinho a gente foi crescendo, a gente foi montando a equipe. A gente criou uma estratégia, porque a gente gostaria que a nossa equipe tivesse a nossa cara, acreditasse nas coisas que a gente acreditava, trabalhasse como a gente queria que eles pensassem como a gente. Daí como fazer isso? Então a gente adotou assim naquela época um posicionamento de não contratar profissionais formados, porque a gente não queria pegar ninguém com vício, ninguém que já tivesse uma maneira de trabalhar, porque a gente queria ensinar do zero
as pessoas a trabalharem como a gente. E foi assim que a gente fez. Foi bem difícil, a gente levou muito tempo para treinar a equipe. Os primeiros 5 anos foram de muita ralação para poder conseguir ensiná-los. A gente conseguiu colocar no nosso salão essa gestão de olhar para as pessoas, colocar as pessoas não como um número de funcionários, mas como 1 Leile Gisele, 2 Leile Gisele, pessoas que agreguem no teu dia a dia. A mensagem que eu quero deixar para vocês, com tudo isso que eu contei da minha história, gente, é que não importa quem você é, o que importa é o que você tem dentro do seu coração. O seu sonho é o que te guia. Então, eu sempre falo, sonhe grande, porque você vai ser do tamanho dos teus sonhos. Eu consegui realizar os meus sonhos, consegui montar a minha empresa, montar a minha equipe, trabalhar junto com a minha família, que eu amo. Consegui dar o futuro para minha filha, que era o que me motivava lá no começo. Hoje tenho o maior orgulho de poder proporcionar para ela o estudo que ela sempre sonhou também. Hoje ela estuda medicina, ela está super feliz e eu me orgulho muito de poder proporcionar isso para ela. Os ensinamentos, a nossa base de família, eu acho que é tudo. Então, os ensinamentos do meu avô, dos meus pais, isso me guia. Ter gratidão no coração, ter determinação, ter amor às pessoas, isso também me guia. Espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouquinho da minha história e espero que eu tenha inspirado alguém com essa história e que você sempre acredite em você e que você pode chegar aonde você quiser. Beijo no coração de todos vocês. Gostaram?